Graça e paz, queridos, boa noite, bom dia, né? Ou boa tarde a você que vai assistir esse vídeo. Se ouvir pela noite, boa noite. Se ouvir pela manhã, bom dia. Se ouvir pela tarde, boa tarde. Amém? Graça e paz a você, eleito, escolhido, predestinado por Deus, criados para a glória, para a honra do nome do nosso Deus. Amém? Nós vamos conversar um pouco nesse vídeo. Tentei fazer ao vivo, né? Uma live aqui ao vivo, mas a internet hoje está oscilando bastante. Então não deu para fazer. Esse vídeo será postado no YouTube e você pode espalhar ele para toda a terra. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vontade de Deus, a soberania dele, né? Declarar que Deus é soberano em nossas vidas, declarar que a vontade dele é quem prevalece, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite ou concorde, Deus é soberano e a sua vontade é quem prevalece. Amém? Glória a Deus. E a nossa leitura de hoje irá se iniciar no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Nós vamos ler alguns versículos, iniciando pelo versículo 10, que diz assim: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Amém? Isaías 46, versículo 10, é o que nós lemos aqui. Deus cumprirá toda a sua vontade. Deus é soberano e age como tal. Amém? Por que esse tema? Porque muita gente ainda não entendeu ou entenderam o que é a soberania de Deus. Criaram uma concepção de um Deus submisso, que faz a vontade do homem. E o homem é quem dá as ordens e Deus obedece. Nós temos aí vários exemplos que você vê pela internet aí, onde líderes religiosos declaram que se você fizer um sacrifício, Deus é obrigado a cumprir o que você pede a ele, o seu voto. E isso é uma tremenda barbaridade, uma heresia horrível, pois Deus é soberano e a vontade dele é quem prevalece. Amém? Em qualquer área, a vontade de Deus é quem prevalece. Ele não precisa, ele não depende, ele não precisa pedir o conselho de ninguém, porque ele é soberano, queridos. Nós lemos aqui agora, Isaías 46, verso 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Quem é que faz isso? Quem é que pode declarar, enfatizar
isso aqui não existe, só o próprio Deus. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, que não aconteceram. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. É Deus falando através do profeta Isaías. A pergunta que eu faço é: você crê ou você não entende? Deus é soberano e ele age como tal. As pessoas criaram uma concepção que atribui tudo a elas. Se eu jejuar, Deus vai fazer isso. Se eu sacrificar, se eu fazer um propósito, pagar o preço, Deus pode fazer isso. Como que depende do esforço humano. Nada depende de nós. Não fomos nós, foi Ele que fez. Na escolha, não foi você que decidiu aceitar e escolher Jesus, escolher Deus na sua vida. Foi Ele que te escolheu. Antes de você existir, Deus já tinha traçado um plano para a sua vida. Não dependeu de você. Não fomos nós, foi Ele que fez todas as coisas. Por não entender a soberania de Deus, ou por não acreditar, por não crer, é que muita gente tem quebrado a cabeça, perdido sua paz, perdido seu sossego. Muitos vivem atribulados, perturbados mentalmente, porque acreditam que é o esforço dela, é o esforço dele que vai mudar o quadro da vida do filho, do marido, da esposa, do irmão, da mãe, do pai, enfim. Eu estou pagando um preço para Deus salvar o meu marido. Eu estou pagando o preço para Deus salvar a minha família. Meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meu filho não é. Eu estou pagando o preço. Eu estou fazendo campanha, eu estou subindo ao monte, eu estou fazendo jejum, eu estou cumprindo o voto para Deus salvar. E quando não acontece, as pessoas se decepcionam, ficam tristes, ficam com ansiedade, depressivas, quando sai daquilo que ele achava que era controle dela. As pessoas ficam sem saber o que fazer. Por quê? Porque não crê, não entende ou nunca ouviu que Deus é soberano e que a vontade dele é quem vai prevalecer. Quando você entende isso aí, quando você ouve, você entende, você descansa em Deus. Porque você sabe que nada sai do controle de Deus, nada. Tudo está no controle dele. O que é que você precisa fazer? Descansar. Entender que é a vontade dele que vai prevalecer. Se vai vir se render a Cristo ou não. Depende de Deus. Não vai depender de você. Não é o seu esforço. Por isso que você vê famílias sendo destruídas, homens atribulados pela esposa ou a esposa atribulada pelo marido, porque quer forçar, vamos dizer assim, forçar Deus a fazer as coisas, como que Deus depende do homem. Não, depende, é ele que resolve. É ele que resolveu, no caso.
tudo já foi feito antes. Nós lemos aqui que antes de acontecer, ele já está anunciando. Foi o que nós lemos aqui. Então as pessoas criaram, aprenderam, alguém ensinou uma concepção errada sobre Deus. Como que Deus é o guru delas. Pessoas que fazem coisas erradas e acreditam que Deus vai abençoar a vida delas. Abençoar aquele erro que ele fez. Quem já é salvo em Cristo, quem está debaixo da graça e do apostolado, já entende que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou. Tem pessoas que fazem as coisas erradas e elas acreditam que Deus está do lado delas. Esquece que Deus ele é justo e a sua justiça não é de acordo com o que o homem quer ou com o que o homem pensa. Tem pessoas que se gloriam. Tem pessoas que se gloriam quando alguém, vamos dizer assim, se rendeu a Cristo. Ah, foi eu que preguei. Foi eu que fui lá, anunciei, paguei o preço, jejuei, fiz sacrifício, fiz campanha. Aí fulano se converteu. Foi eu que lutei para que ele se convertesse. A gente vai lá para Efésios 2:8 e 9 e diz que é pela graça de Deus que você foi salvo. É pela graça que sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, a graça, é um presente que você não merecia, porque você não tinha nem nascido. Você não tinha feito nem bem nem mal. Como é que você pode dizer que foi eu que orei, que fiz, foi eu que fiz coisa boa e Deus salvou? Então Deus ele é soberano. Tudo foi resolvido antes. Que foi aquilo que nós lemos aqui, que Deus ele anuncia antes das coisas acontecerem. Nós lemos aqui em Isaías. Se nós voltarmos para Gênesis, nós vemos que Deus fez uma escolha na vida de gêmeos, de dois filhos, são os gêmeos, Jacó e Esaú. Deus fez uma escolha, mas as pessoas, pastores ensinaram, as pessoas aprenderam que Deus só abençoou Jacó, Deus rejeitou a Esaú porque Esaú já velho, vendeu a bênção da sua primogenitura. Ele era o primogênito, era o primeiro filho. Então, as pessoas acreditam que Deus só abençoou Jacó e rejeitou Esaú porque Esaú, já velho, já adulto, ele vendeu a sua primogenitura. Aí você volta à leitura e você descobre que não. Vamos lá? Gênesis 25.
Gênesis 25, no versículo 22 diz assim, Gênesis capítulo 25, verso 22 diz assim, os filhos gêmeos, né, Jacó e Esaú, eram gêmeos, os filhos lutavam no ventre da mãe, ou seja, no ventre dela, Rebeca. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, os filhos estavam no ventre. Havia um reboliço. E ela ficou agoniada e foi perguntar ao Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O que é isso aqui? Aí Deus diz, são duas nações que estão dentro de você. São duas nações. Um vai ser mais forte do que o outro. O mais velho vai servir o mais novo. É o que nós lemos aqui. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Aí eu pergunto, como é que Rebeca sabia que eram gêmeos? Não sabia, foi Deus que revelou para ela. Ela viu aquele rebuliço, aquela agonia, e foi perguntar ao Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Não tinha ultrassom naquela época. Aí Deus, por ser soberano, disse, não, minha filha, você vai ter, são dois filhos que você tem aí no seu ventre, né? Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurada ao calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. Ou seja, eles não sabiam. Aí Deus revelou a Rebeca, você será mãe de duas nações, de dois filhos. Não foi Isaac que quis que fosse gêmeos. Eu quero dois filhos. Não. Ele orou ao Senhor, porque a esposa era estéril. Deus ouviu a oração e concedeu a graça. Concedeu a gravidez. E aí, antes de nascerem, Deus já tinha estabelecido o seu propósito. Então, não depende de nós. Não. Não depende do meu esforço, se eu quero, se eu não quero, se eu concordo, se eu não concordo. Não depende de você se você quer, se você não quer, se você concorda ou não concorda. Deus é soberano e a vontade dele é quem prevalece. Então, quando você entende isso, você não fica perturbando a sua mente para ver alguém ser salva. Não, eu tenho que pagar o preço para salvar o meu marido. Aí você fica ali, ó, pagando o preço, passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, nada acontece, você fica perturbada. Eu falo porque eu tenho convicção, conheço pessoas que entraram em depressão. Depressão. Porque o marido não se converteu. Eu conheço pastores que adoeceram mentalmente porque projetaram algo para a sua vida e não deu certo. Pessoas que a mente perturbou, esquizofrenia, depressão, crise de ansiedade, porque projetou algo
E da mesma forma que subiu, desceu e achou e está aí até hoje. Por quê? Porque não entendeu que a vontade de Deus é quem prevalece. Não adianta você fazer atalho, não adianta você querer pagar o preço, fazer sacrifício. Não adianta, é Ele e Ele. Você faz parte do plano de Deus e não Deus parte dos seus planos. Não. Ah, eu quero fazer isso e vou colocar Deus. Então você escolheu primeiro. Quando você crê na soberania de Deus, você descansa. Senhor, eu, eu quero fazer isso, eu desejo. Mas eu creio, eu sei que só vai acontecer se o Senhor estiver nesse projeto, se for vontade tua, se o projeto for teu, se o propósito for teu, aí sim. Mas você querer traçar todos os planos, agora eu vou colocar Deus aqui no meio. Reconheça a Deus na sua vida. Projete, crendo que o propósito dele é quem vai prevalecer. Que é o propósito de Deus quem prevalece. E quem escolhe é Ele, não é você. Que antes de você nascer, já havia um propósito de Deus na sua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha traçado a sua história. Não começou depois que você nasceu. Nós lemos aqui. As pessoas aprenderam que Deus só rejeitou Esaú porque ele vendeu a sua primogenitura. Não, Jacó vendeu, então a bênção que era para Esaú, aí Deus cancelou. Não, cancelou porque ele vendeu. Aí agora toda a minha bênção, todo o meu propósito vai ser para Jacó, que comprou. As pessoas aprenderam dessa forma. Mas não é dessa forma. Vamos chegar lá. Da mesma forma que quando José teve sonhos, ainda menino, né? Ainda jovem, teve sonhos, contou para o seu pai, né? Aliás, contou para os irmãos ficaram chateados, com raiva. Ah, você quer dominar sobre nós, porque Jacó teve sonho que, como eles estavam malhando trigo no campo, os feixes de todos os seus irmãos ali se inclinavam diante do dele. Aí os irmãos, como é? Você quer dizer que você vai governar sobre nós? E ficou aquela intriga ali, aquela inveja, aquela raiva. Aí depois José teve um outro sonho, que ele vê que a lua, o sol e a lua e as estrelas se curvavam a ele. Aí o pai disse, não, como é? Quer dizer que eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se inclinar a você? E não aceitaram. Aí você lê a história de José, aí você vê todo o processo, né? Você vê todo o processo do que aconteceu. Foi vendido, né, por seus irmãos, foi lançado numa cova. Então o que é que acontece? Os irmãos não aceitavam, o pai não aceitava, ninguém aceitou o sonho que José tinha contado. Teve, né? Passaram-se os anos, a inveja tomou conta, jogaram José na cova, porque José ganhou a túnica e eles não ganharam.
E todo mundo diz, não, foi a túnica que causou a inveja, aquele negócio todo. E houve todo o desenrolar da história. Você vai ver vários pontos importantes. Mas o mais importante e o principal, você lê aqui, ó, em Gênesis 45, quando José dá-se a conhecer a seus irmãos lá no Egito. Que eles pegaram José, jogou numa cova, depois vendeu para os ismaelitas, e esse povo ismaelita ia para o Egito e levou José para o Egito. E lá houve uma história que você pode ler aí, a história de José. Você vai entender todo o processo que aconteceu. E quando chega em Gênesis 45, que José dá-se a conhecer os seus irmãos, aí diz aqui, ó, José falando para os seus irmãos, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Ou seja, todo o desenrolar da história de José foi Deus traçando o maior projeto que eles não sabiam, nem José sabia, nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém sabia do que ia acontecer. Mas Deus anunciou, Deus já sabia todas as coisas antes de acontecer. Deus começou a executar aquilo que já estava no seu propósito há anos. Ninguém sabia de nada. Então havia um propósito para que Deus preservasse a vida do seu povo, porque eles são os filhos de Israel. Jacó recebeu o nome de Israel. José e os seus irmãos eram filhos de Israel. E para que Deus preservasse suas vidas, ele traçou todo esse projeto, levou para... Houve uma fome na terra, só no Egito tinha lugar, tinha alimento para passar aquele período. E quem estava como governador? José. José disse, foi para conservar vocês em vida que o Senhor me enviou para cá. Não foi vocês não. Amém? Dá para entender até aí? Não é você que depende. Aliás, não é você que faz, não depende de você. Deus não depende da sua opinião, do seu sacrifício, da sua oferta, do seu jejum. Não. A vontade dele é quem prevalece. Você querendo ou não querendo, entendendo ou não. Crendo ou não crendo, não vai mudar o que Deus já estabeleceu. Amém? Então esse negócio de dizer assim, não, foi eu que escolhi, foi eu que decidi, foi no dia que eu assisti a Jesus que tudo mudou. Isso aí você aprendeu errado. E se você, que se diz crente, que crê no poder de Deus, que crê na soberania dele, defende isso, você está crendo de forma errada, meu querido. Como tem pessoas que eu sempre cito aqui, pastores, presbíteros, que batem no peito, não é dessa forma. E olham para alguém segundo a carne e diz, Deus não vai salvar aquele camarada ali não. Ele já julga, ele já decide se Deus vai salvar ou não. Aí vem um camarada todo engravatado, todo empalotosado, todo bonitão, e diz, aquele ali é o servo de Deus, porque ele está olhando para a aparência. Se vê um cara todo tatuado, ele
de tatuagem, de brinco, tal, aquele ali, aquele ali. Se morrer assim, sem aceitar Jesus, não tem salvação. Aí, como diz um colega meu aqui, né? Ô abestalhado, não chama-se de abestalhado, não, chama-se de abençoado. Ô abençoado, não é como você quer, não. É como Deus quer. Deus não está preocupado com a sua opinião, se você vai querer, se vai gostar, se não vai gostar. Não tem nada a ver com você, não. É Ele. Lá em Salmo 100, diz que foi Ele e não nós. Salmo 100. Salmo 100, verso 3. Vamos lá ver o que é que diz. Salmo 100, verso 3 diz: saibam. Deixa eu pegar essa outra versão aqui, que essa outra versão aqui é mais. É melhor. Salmo 100. Diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus e que foi Ele e não nós que nos escolheu para que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sublinha aí, ó. Foi Ele. Sublinha aí, ó. E não nós. Foi Ele, não foi nós. Ele nos fez povo seu. Ele nos fez ovelhas para o seu pasto. Como é que você pode dizer que é você, que depende de você? Você creu errado, meu irmão. Você creu errado, minha irmã. É por isso que é muito importante que você conheça o nosso site para você aprender, você estudar, você crescer na graça e no conhecimento. Porque não basta você apenas ler a Bíblia por ler. Você precisa conhecer, ler, receber a graça e o apostolado para entender. Foi Ele e não nós que nos escolheu. Foi Ele, amados, e não nós. Quando a gente volta lá para o nascimento de Jacó e Esaú, Deus já tinha anunciado que o maior ia servir o menor, que um ia ser mais forte do que o outro, que um ele já tinha amado e outro aborrecido antes mesmo dos dois nascerem. Por quê? Porque antes deles serem revestidos de carne, antes deles nascerem, Deus já tinha escolhido o que ia para a salvação e o que não ia para a salvação. O vaso de honra e o vaso de desonra. Deus tinha escolhido o vaso de misericórdia e os vasos da ira. Deus tinha escolhido o joio e o trigo. Deus tinha escolhido o que serve e o que não serve. Deus tinha escolhido o bode, as ovelhas e o bode. Deus tinha escolhido. Deus já tinha escolhido todas as coisas. Então, quando Jacó e Esaú nasceram, já você aprendeu errado quando você acredita que Deus só rejeitou Esaú porque ele vendeu a bênção de seu primogênito. A minha voz tem hora que engancha.
As pessoas acreditam que Deus só rejeitou Esaú porque Esaú vendeu a sua bênção de primogenitura. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus rejeitou porque ele quis rejeitar. Simples assim. Não foi porque ele fez alguma coisa. Lá em Gênesis, vamos ver o que é que diz o apostolado? Por isso a importância de você receber o apostolado. O que é apostolado, Alessandro? O apostolado é o ensino. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja. Se você não receber o apostolado, você não vai entender. É por isso que muita gente quebra a cabeça. Há uns dias atrás, um colega meu disse: você fala muito desse apostolado, meu irmão, eu não posso falar de outra coisa. Porque se eu não tivesse recebendo o apostolado, eu estava continuando quebrando a cabeça como você está. Eu quebrei a cabeça há anos, porque eu não tinha uma direção a seguir. Então eu ficava buscando uma coisa, buscando outra, e não tinha resposta, não tinha uma direção. Hoje eu preciso enfatizar, declarar e dizer: eu recebi a graça e o apostolado, e eu preciso que você também receba, para você entender, para que amanhã, no futuro, não seja só eu pregando a graça aqui em Marechal, você também. Então, meu querido, Romanos 1,5, receba a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, que muda muito o que você ainda acredita. Enquanto você não acreditar, você vai ficar aí, ó, quebrando a cabeça. Passa por mim e vai fazer. Né? Passa por mim e vai dizer: rapaz, você tem uma conversa estranha. Sei não. Você vai continuar assim ainda. Meu querido. Vamos lá para nós entendermos o que é que o apostolado diz. Romanos capítulo 9. Para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui. Romanos capítulo 9. Aí vai ficar fácil você entender. Enquanto você não receber o apostolado, você não vai entender. Você vai ficar aí, vai para um lado, vai para o outro, não consegue ter uma direção. Romanos 9. Lembrando qual é o nosso assunto, nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Deus é soberano e ele não depende da minha opinião e da sua opinião, do que eu penso, do que você pensa. Ele age como tal, porque ele é soberano. Amém? Vamos lá, falando ainda sobre Jacó e Esaú. O que é que muitos acreditam? Que Deus só rejeitou Esaú porque Esaú vendeu, já depois de velho, vendeu a sua bênção de primogenitura. Não é isso? Nós vamos ler o que é que o apostolado diz. Romanos capítulo 9, no verso 11, diz assim: os gêmeos Jacó e Esaú ainda não tinham nascido. Os gêmeos, deixa eu pegar outra versão aqui. Romanos 9, verso 11. Diz assim: contudo,
Contudo, não tendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú, né? Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Observe que Paulo, ele deixa claro, que não, que Jacó e Esaú não tinha nascido ainda. Porque, como eu falei, né, muitos acreditam que Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó, porque Esaú vendeu a sua bênção da primogenitura. O apostolado diz o contrário. O apostolado diz que eles não tinham nem nascido, nem feito bem, nem mal. Então já desfaz a ideia, essa heresia de dizer que Deus só rejeitou porque ele fez alguma coisa errada. Deus não rejeitou. Deus não se agradou porque ele vendeu a sua bênção. Eles não tinham nem nascido, não tinham feito nem bem nem mal. O apostolado deixa claro, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, mas por aquele que chama. Ou seja, não tinha Jacó, não tinha feito nada de bom, Esaú não tinha feito nada de ruim, nada de mal. Deus já tinha escolhido, Deus já tinha estabelecido o seu propósito, Deus já tinha feito a sua escolha, Deus já tinha feito a sua eleição. Amém? Tá claro ou não tá claro? Deus já tinha feito. Então você aprendeu errado e você continua pregando errado. Pronto, falei. Você aprendeu errado e continua pregando errado. É por isso a importância de você receber a graça e o apostolado para deixar de ser um herege. Pronto, falei. E daí? Porque quando você conhece, você lê, você prega, sem saber, é uma coisa. Mas você lendo, você com a Bíblia na mão, você dizer que não é bem assim, que nós que estamos em graça estamos errados, você está sendo um herege. Você não crê na soberania de Deus. Você não crê. Aí corre um sério risco de ser bode, né? Porque não é porque você está engravatado, bonitinho, falando bonito, dobrando a sua língua, parece até que tem um ovo quente na boca. Olha, porque Deus, né? Corre um sério risco, tá? Falei. Vamos continuar o apostolado? A gente encerrar aqui, já estamos encerrando aqui. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Esaú, Deus rejeitou porque ele vendeu, não tem nada a ver, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor.
Como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Deus não rejeitou Esaú porque ele vendeu a bênção. Deus rejeitou antes dele nascer. Porque ele foi feito para a perdição. Vaso da ira. Ovelha Jacó e bode Esaú. Simples assim. Certo? Aí vamos lá. Que diremos, pois? Aí é o que você fala. Que diremos? Ah, meu irmão, se for assim, Deus é injusto. Né? Ah, não, ó, se for assim, Deus é injusto. Aí quer dizer que eu tô me sacrificando, eu tô me santificando, eu tô jejuando, eu tô fazendo de tudo, eu achei Jesus, tô subindo o monte, fazendo campanha, e aquele ali que não fez nada foi escolhido por Deus. Ah, não, não acredito não. Aí Deus é injusto. É você a abestalhado, não, abençoado. É você abençoado que não entendeu que não é o que você quer, é o que ele quer. Não foi você que, não é porque você faz sacrifício que Deus é não, meu irmão. Se, olha, eu estou te chamando de abençoado. Se você continuar assim, eu vou chamar você de abestalhado. Pronto. Falei, entendeu? É, meu irmão. Certo? Vamos lá. Como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois não depende do desejo ou do esforço humano. Entendeu, abençoado? Não depende do esforço, do desejo ou o esforço humano. Sublinha aí, ó. Marca na sua Bíblia aí. Para você deixar de ser abestalhado e viver uma vida abençoada, pregando a verdade. Não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. De Deus que se compadece. Amém? Então, o propósito de Deus na minha, na sua vida, na vida do próximo, não depende do seu esforço. Por isso que você vive oprimido aí. É porque a minha esposa ainda não aceitou Jesus. Você fica aí nessa opressão por causa disso. Não entende a soberania de Deus. A vontade de Deus é quem prevalece. Ele fará todo o seu propósito. Não é porque você está orando, está jejuando, consagrando, fazendo campanha, subindo a monte, fazendo um monte de blá, 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 blá aí, que Deus vai salvar. Se a tua esposa se render a Cristo, é porque Ele já escolheu ela antes dela nascer, antes de você pensar. Ah, mas ela não vai para a salvação. É com Deus e ela. Não vai depender de você, não. Aí, quer dizer, se ela for bode, vaso de ira, se ela, que nem já falaram para mim isso aí, né? O joio pode ser joio, mas se converter, aceitar Jesus, se batizar, vira trigo. Aí, meu irmão, você tá indo aí pela heresia, de cabeça para baixo assim, ó. Você mergulhou de cabeça para baixo. Joio é joio, trigo é trigo. Se nasceu ovelha, é ovelha para sempre. Se é bode para sempre. A porta da graça já se fechou. Quem está dentro não sai.
E quem está fora não entra. Não depende do que você quer, do que eu quero. Dependeu dele, que é soberano e fará toda a sua vontade. Ele é soberano e fará toda a sua vontade. No verso 18, diz assim: ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem quer. Alguém dirá então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Quem é que resiste à sua vontade? Certa feita foi-me dito o seguinte: Deus respeita a vontade do homem. Quer dizer, Deus quer uma coisa, o homem pode resistir. Aí se o homem resistir, Deus respeita a vontade dele. Heresia. Alguém dirá então: por que se queixa Deus ainda? Por quem resiste, pois a sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questionas? Dirá coisa formada ao que a formou: por que me fizesse assim? Quer dizer, eu sou criatura, eu vou brigar com Deus, questionar porque o Senhor me fez moreninho. Eu queria nascer galego, dos olhos azuis, bonitão, aquele albino. Eu queria nascer. Eu não queria ser assim, não. É você que vai bater de frente com Deus? Aí Deus disse: não, eu fiz ele moreninho, pretinho, os olhinhos pretinhos, a orelhinha pontudinha, calvo. Eu fiz eles assim, mas já que ele quer ser branco, eu vou mudar meus planos, vou fazer ele ficar branco. É isso aí, é? E você pensa? Ou você projetou que a sua esposa engravidasse? Eu vou projetar para que ela nasça um menino, e vai ser assim, assim, assim. É mesmo? Aí quando nasce menina. Você vai brigar com Deus porque Deus quis que fosse menina. O propósito de Deus é quem prevalece. Amém? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quer dizer que Deus, sendo o oleiro, né, que ele faz Paulo está falando sobre dando uma ilustração, né? Quer dizer que o oleiro, ele pega a massa, né, o barro ali e tal, aí da mesma massa ele separa uma parte para fazer um vaso de honra e outra parte um vaso de desonra. Quer dizer que ele não pode não escolher, não. Lógico que ele escolhe. Da mesma massa, da mesma forma, da mesma fábrica, da mesma mulher, da mesma mãe. Ele escolheu um para a salvação e o outro para a perdição. Ele amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Simples assim. Não perguntou se aceitava, se não aceitava, se concordava ou não. Não perguntou, simplesmente ele fez. Amém? Então Deus, ele é soberano e ele age como tal. Esse é o apostolado dessa noite. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu peço a você que espalhe esse vídeo, você compartilhe para que outras pessoas possam receber a graça e o apostolado. Ministério Graça e Apostolado,
Entra no site e receba o conhecimento da graça de Deus em Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, em nome do Cristo ressuscitado. Boa noite.